meu nome é Pedro Campelo e eu irei trabalhar com vocês o assunto geometria molecular. Geometria molecular é o estudo de como os átomos se distribuem espacialmente em uma molécula, que pode assumir várias formas geométricas, dependendo dos átomos que a compõem. A geometria molecular começou a ser explorada a partir da década de 50 do século passado, quando o químico inglês Ronald James Gillespie e o químico australiano Ronald Sidney Nihon descreveram o arranjo espacial dos átomos. Para trabalharmos a geometria molecular, nós precisamos saber como os átomos se unem para formar as moléculas, que é justamente através das ligações covalentes, que podem ser simples, duplas, triplas ou até mesmo as ligações coordenadas, as antigas ligações dativas. Vamos iniciar mostrando a geometria linear. Ela pode acontecer em moléculas do tipo A2, ou seja, moléculas formadas por dois átomos, moléculas diatômicas. Essa ligação que está sendo mostrada entre os dois átomos A, que é a ligação simples, ela pode ser dupla, tripla ou até mesmo também a ligação coordenada. Toda molécula dessa natureza vai ser linear. Também é possível acontecer a geometria linear em moléculas do tipo AX2, onde o átomo central está ligado a dois átomos, não necessariamente por ligações simples. O único detalhe é que o átomo central ele não pode apresentar elétrons sobrando, ele não pode ter elétrons não compartilhados. Todos os elétrons da camada de valência devem ser compartilhados para que a disposição dos átomos forme um ângulo de 180 graus. Sempre nessa geometria nós teremos essa quantidade de átomos envolvidas e o ângulo vai ser sempre de 180 graus. Vamos mostrar um exemplo para melhor entender a geometria linear. A molécula do hidrogênio, que é formada por dois átomos, forma um ângulo de 180. A ligação entre os átomos de hidrogênio é a ligação simples. Como eu falei, toda molécula diatômica, toda molécula formada por dois átomos, terá uma geometria linear. Uma outra situação é o caso do gás carbônico, onde o carbono é o átomo central. A gente deve lembrar que o carbono tem 4 elétrons e ele compartilha os 4, ou seja, não sobra nenhum elétron no átomo central. Por isso, a geometria é linear. Por que nós temos que ter esse cuidado com o átomo central, em sobrar ou não elétrons? Justamente porque o átomo central é que vai determinar a geometria da molécula. Então, no caso de moléculas formadas por 3 átomos, o átomo central não pode ter elétrons sobrando, senão o ângulo não vai ser de 180 graus e, consequentemente, a geometria não será linear. A geometria linear, então, tem que ter o átomo central sem elétrons não compartilhados. A geometria angular acontece em moléculas triatômicas, ou seja, moléculas formadas por 3 átomos, moléculas do tipo AX2, onde nós temos o átomo central, que é o átomo A, ligado a 2 átomos X, no caso, que não necessariamente devem ser iguais. O ângulo não é 180 graus como acontece na geometria linear. O ângulo vai depender do átomo central. Esse átomo central pode ser um elemento do grupo 16, o grupo dos calcogênios. E a responsabilidade dessa geometria se dá aos elétrons não compartilhados que no átomo central nós estamos observando. Na verdade, aí estão aparecendo 2 elétrons não compartilhados, mas podem ser 4 elétrons também. O melhor exemplo da geometria angular é justamente a molécula da água. A molécula da água, ela tem como átomo central o oxigênio, que é um dos elementos do grupo 16, que apresenta 6 elétrons na camada de valência. Ele utiliza 2, fazendo ligações com os 2 átomos de hidrogênio, e sobram os 4 elétrons na última camada do oxigênio. São eles responsáveis pela repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, e assim faz com que a geometria da água seja uma geometria angular. O ângulo, então, é determinado, na verdade, pelo átomo central. Como pode ser o oxigênio, enxofre, selênio ou qualquer outro elemento, não tem um ângulo definido para a geometria angular. Vai depender do elemento que está ligado aos 2 outros átomos. A geometria trigonal plana, que também pode ser chamada de triangular plana, acontece em moléculas formadas por 4 átomos, moléculas do tipo AX3, onde o átomo central é o átomo A, ele deve estar ligado a 3 outros átomos, não necessariamente por ligações simples. Essas ligações podem ser ligações duplas, triplas ou até mesmo coordenadas.
desde que o átomo central não tenha elétrons não compartilhados. Todos os elétrons do átomo central devem, evidentemente, ter sido utilizados nas ligações covalentes. A gente observa um ângulo de 120 graus em todas as ligações. O melhor exemplo para a gente mostrar essa geometria é através do trióxido de enxofre, que tem um enxofre, que é um elemento do grupo dos calcogênios, ele tem 6 elétrons na camada de valência e está ligado a 3 átomos de oxigênio. A um deles ligado por uma ligação dupla, onde utiliza 2 elétrons, e os outros 2 átomos de oxigênio por ligações coordenadas. Cada ligação coordenada, que está sendo representada por uma seta, estão levando os 2 elétrons que estão sendo compartilhados. Então, na verdade, o enxofre não tem nem mais um elétron sobrando. Todos os 6 elétrons da camada de valência foram utilizados. Por isso, a geometria é trigonal plana e o ângulo pode ser observado de 120 graus. Todas as moléculas, então, desse tipo, serão moléculas trigonais planas. Na geometria piramidal, nós temos moléculas formadas por 4 átomos, moléculas do tipo AX3, onde nós podemos observar o átomo central, que é o átomo A, ligado a 3 outros átomos. Essa geometria vai acontecer quando esse átomo central apresentar elétrons não compartilhados. Observem, aqueles 2 elétrons, eles não estão sendo utilizados nas ligações. Então isso é que faz com que forme-se uma pirâmide. Por isso a gente também chama de pirâmide trigonal a essa geometria. A responsabilidade dessa geometria justamente é esse par de elétrons que o átomo central apresenta. Se ele não tiver esse par de elétrons, não será piramidal. A melhor representação, como exemplo para a geometria piramidal, é o caso da amônia. O nitrogênio é um elemento do grupo 15, antiga família 5A. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele faz 3 ligações para obedecer à regra do octeto e sobram os 2 elétrons, formando assim, então, a pirâmide e os 2 elétrons que estão sendo ali mostrados para exatamente ter essa geometria, né, para formar essa pirâmide. Então a amônia só tem a geometria piramidal porque tem os 2 elétrons não compartilhados do nitrogênio. O ângulo entre as ligações vai ser definido pelo átomo central. Então para o nitrogênio existe um ângulo. Se for o elemento fósforo, vai ser um outro ângulo. Então a gente não tem aqui definido o ângulo para a geometria piramidal. Vai depender do átomo central. A geometria tetraédrica acontece em moléculas formadas por 5 átomos, moléculas do tipo AX4, onde o átomo central ele deve estar ligado a 4 outros átomos, que podem ser iguais ou diferentes, como nós estamos mostrando aí. Nessa disposição dos átomos, acontece a formação de um tetraedro, como nós podemos observar, e o ângulo entre as ligações são todos iguais a 109 graus e 28 minutos. Todas as moléculas dessa natureza, do tipo AX4, então formarão a geometria tetraédrica. O melhor exemplo é o caso do metano, onde nós temos a molécula CH4, o carbono é o átomo central, ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele faz 4 ligações, compartilha os 4 elétrons com 4 átomos de hidrogênio e forma, consequentemente, um tetraedro. Não necessariamente os 4 átomos devem ser iguais. Esse é um melhor exemplo para a gente mostrar a geometria, mas esses átomos podem ser diferentes. Lembrando que o ângulo vai ser sempre de 109 graus e 28 minutos na geometria tetraédrica. Vimos na aula de hoje a geometria das moléculas, as 5 principais formas geométricas, como a geometria linear, que sempre acontece em moléculas formadas por 2 átomos ou moléculas do tipo AX2. Vimos a geometria angular, também moléculas do tipo AX2, só que tem elétrons não compartilhados, esse é o detalhe. Geometria trigonal plana, moléculas do tipo AX3. Piramidal, também do tipo AX3, só que tem elétrons não compartilhados no átomo central. E, finalmente, a geometria tetraédrica, moléculas do tipo AX4. Observem sempre a quantidade de átomos e os elétrons que estão sendo usados nas ligações covalentes. Sendo assim, nós chegamos ao final da nossa aula de Química e espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima aula sobre novos assuntos.